El 24 de julio de 1783, en la ciudad de Caracas, Venezuela, nace Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios Ponte Andrade y Blanco, el Libertador. Viniendo de una familia aristocrática, comenzó sus estudios a los 26 años en Europa, donde tiene contacto con los ideales de la Ilustración y donde se casó con María Teresa Rodríguez. En 1807, Bolívar inicia una vida de lucha por la libertad, debido a siglos de explotación de las colonias suramericanas por parte de los invasores españoles. Los movimientos emancipatorios estallaron en todo el continente. Simón Bolívar llevó la mayoría de ellos al mando de revoluciones que fueron responsables de la independencia de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. En 1822, Bolívar conoce a Manuela Sáenz, de quien se enamora, pero no vivió únicamente un romance, sino también una unión de grandes realizaciones. Con las indicaciones de Manuela, se libra de emboscadas y descubre traidores. Asimismo, vive con ella gran parte de su vida. Claro, Simón Bolívar, sí, conocemos. ¿Quién fue? Sí, conozco, sí, en líneas generales sí. Sé que es un libertador de Venezuela y de otros pueblos también. Tenía un proyecto como de patria grande, por decirlo de alguna manera, la unión de los pueblos latinoamericanos. Conheço. Simón Bolívar? Foi libertador que lutou pela independência e integração latino-americana. Bem naquelas, assim, quase nada. Conozco, totalmente no, pero sí, conozco. Sí, no tanto como me gustaría, pero conozco algo de la historia de Simón Bolívar. Conheço. Fue un militar venezolano, Claro. que llegó hasta Bolivia, ahí se encontró con San Martín. Sim. Sim. Lutou com Sucre. Foi traído. Tucumán, llegó a Tucumán. Manuela Sáenz, eu tenho uma ideia que tenha sido a amante dele durante 35 anos, só que quase ninguém fala dela e eu não sei nada além disso, se for isso mesmo. Sí, Manuela Sáenz fue su esposa. No. Poco sé de Manuela Sáenz. Sé que fue la mujer de Bolívar, que fue muy importante en lo que fue, la gesta de Bolívar, pero siempre queda como un personaje oculto detrás de la figura del caudillo, me parece. Sí. Se maneja históricamente la idea de que Manuelita Sáenz pues acompañaba a Simón Bolívar más en el sentido de pareja mismo. Eu não. Quem? Era amante dele? Eu acho que era amante dele, né? Eu acho que era. No. Fue una gran mujer, pero se conoce mucho menos en realidad en la historia de lo que fue el papel, comparado con el papel de Simón Bolívar. Manuela e Bolívar se correspondiam desde que eles se conheceram em 1822. Manuela era casada, né, se divorciou, se separou e decidiu viver junto a Bolívar, embora ela tivesse a luta dela, né, eles estavam separados geograficamente. E essas cartas, na verdade, sumiram, né, elas foram desaparecidas e reapareceram muito tempo depois, naquele livro que vocês conheceram, Cartas de Amor, entre Manuela e Bolívar, e algumas cartas, né? Mesmo assim, você encontra informações de que não são cartas de amor, são cartas, na verdade, de companheiras de luta e de um projeto de libertação, né? Eu diria que foi propositalmente desaparecido. E, bom, por que a omissão da história de Manuela Sáenz é uma violência de gênero, né? Porque ela foi uma generala, né? Chefe do Comando Maior do Exército de Libertação. Ela salvou a vida de Simão Bolívar, né? No atentado produzido por Santander. Então,
Por que a omissão é uma violência? Porque ela é um exercício de poder, né? De um discurso que visa apagar esse protagonismo das mulheres na história, né? Então, atribuindo um lugar específico às mulheres na história, que é o da mulher submissa, harmônica, passiva, e não uma mulher lutadora, libertadora do libertador, né? Como se a gente se refere a ela na história. Então é uma violência de gênero porque o lugar que se espera dela é o de uma mulher domesticada, invisível, apagada da história, né? Violência de gênero abarca várias coisas. Sempre que tem alguma violência que o único motivo dela se dar pelo fato de a mulher ser mulher, por esse simples fato, é violência de gênero. É quando você faz uma violência baseada na diferenciação de gênero entre o ser homem e o ser mulher. Es un tipo de violencia que parte más por una cuestión de la diferencia, que en un principio fue una diferencia más simplemente de sexo, de hombre-mujer, pero sabemos y la comprendemos que cuando hablamos de género es una violencia que va más allá. Acontece desde o momento que você nasce. O rosa para as meninas, o azul para os meninos. Acontece isso sempre, desde quando eu era criança, quando eu queria jogar bola e não queria brincar de boneca, ou quando eu sou livre sexualmente, porque a mulher de verdade ela tem que ser recatada. Estés caminando en la calle y un hombre te diga una ordinariez, ¿no? Ah, mamita, no sé qué, eso ya es violencia de género, ya es violencia contra la mujer y legitima un montón de otras cosas. Eu acho que isso acontece com toda mulher e essa é a pior violência, é limitar a nossa liberdade. Es una violencia que va hacia los gays, hacia las lésbicas y tal, es algo que nos acompaña y que nos perturba psicológicamente, físicamente todos los días, ¿no? Cara, ser mulher e sentir na pele violência de gênero é o tempo todo ser podada. Todas as nossas vontades, todos os nossos desejos mais intrínsecos podados. Principalmente na área que a gente está, a gente acha que por causa da educação não teria, mas que tem, né? De casos assim, de pessoas que estão num cargo de chefia e que os subalternos são homens. A gente aqui trabalha em vários setores e eles acabam tendo dificuldade de aceitar a ordem de uma mulher. Por ejemplo, hay un caso que fue fuerte y que puedo citar, que fue el año pasado, a principio de año en marzo, una compañera nuestra fue asesinada en Foz, Martina, y cuando salió la noticia que se había muerto y tal, hubieron compañeros dentro de la propia universidad, compañeros inclusive de mi clase, por ejemplo, de historia, que dijeron como que ella se lo había buscado, digamos, porque como ella se fue con el muchacho al apartamento, ella digamos, era responsable de su propia muerte. Me parece que banalizan el hecho, o sea, se pasa a enfocar en el que ella permitió y a culpabilizar a ella por haber tenido ganas de repente de tener sexo con alguien y ir a un apartamento, y se banaliza eso, se enfoca en eso y no se enfoca en el hecho de que la mató por el simple hecho tal vez de ser mujer. Dentro da UNILA nós já temos casos de violência contra a mulher, violência doméstica já, a gente vários casos já sabe, inclusive de estudantes, né? A pessoa escolhia, acho que muito bem pensado, com quem ele podia assediar, quem não. Quem ele escolhia, tipo, o perfil de meninas quietas, pouco comunicativas, introvertidas. E aí ele me perguntou, primeiro sobre questões da matéria, que
que eu me lembre. Depois por questões pessoais, sabe? Você tem namorado? Como tá sua família? Isso com aquilo. Eu já tava abalada por um monte de questões, né? Aí ele levantou, pegou, acho que ele pegou e fechou a cortina, levantou, ficou num canto e falou, vem cá me dar um abraço. Essa coisa, você não espera. E por você não esperar, você é uma coisa, sabe? O que eu faço, você acaba fazendo. E sabe quando esse abraço te incomoda e você percebe, ele vai passando a mão nas suas costas e tal. O sentimento naquele momento foi de, sabe, nojo e ao mesmo tempo surpresa por você não esperar. Inteligente até o ponto de dele me confundir por um bom tempo e não saber que isso era assédio. Mas aí outras meninas começaram a falar que aconteceu alguma coisa, sabe? A gente começou a conversar. E aí aquela surpresa. Já faz mais de 1 ano e ninguém falou todo que estavam passando por isso e não aconteceu nada. A gente não vai pra aula dele. Não vai mesmo. O cara já tava com o advogado, sabe? Vendo o que eles podiam fazer. Teve um menino que se posicionou a favor nosso, dentro da nossa turma. Minha cabeça não era uma coisa explícita. Porque a gente costuma categorizar o tipo de violência, o tipo de assédio, né? Naquela época, pra mim, assédio era uma coisa muito mais, sabe? Ele tentar beijar, ou tentar pegar, ou tentar fazer alguma coisa. Mas isso não aconteceu, então na minha cabeça, tipo, eu ficava tentando alguma desculpa. Será que o problema, será que é coisa da minha cabeça? Será que eu tô ficando louca? Naquela época, essa parte tinha a parte da reitoria e tinha aquela parte onde estava a procuradoria. Eu tava com medo de entrar, falar, e uma das meninas, que não aconteceu nada com ela, veio falar comigo, sabe? Você quer entrar? Aí eu falei, tô com medo. E era uma menina com quem eu não me dava bem, isso que é... Você compreende, você entende que é sororidade naquele momento, é uma menina com quem você não se relaciona bem, mas ela te enxergou como irmã e falou, vamos junto, eu vou estar do seu lado. Porque nós, mulheres, a gente se identifica com essa dor, por mais que a gente não tenha vivenciado uma violência igual, mas a gente se identifica. Aí depois foi a denúncia do Ministério Público, que eu não consegui fazer, eu já não estava em condições psicológicas nenhuma. E ele saiu da universidade, só saiu, sabe? Eu não lembro de professores apoiando a gente naquela época, sinceramente eu não lembro. É muito difícil falar, porque a gente começou, eu acho que a gente tem uma grande tendência a separar tudo, é tudo em pedacinho. Então é gênero, é cor, é raça, é não sei o quê. E na verdade a gente esquece que por baixo de todas essas características existem pessoas. Apaga a lua trincando o arco-íris, enche a terra de emoção, imensidão. Iemanjá autorizou, a água agora é sagrada, lava a ferida cuja companheira foi violentada. Não existe Deus, mas a deusa que na idade antiga foi derrubada, que transcenda os pecados, que o ventre feminino seja novamente valorizado, que retome o matriarcado, mate o patriarcado, que a mitologia grega seja enforcada e que no jardim do Éden ilusório os dois sejam culpados, que elas matem os homens quando necessário, se são a maioria não deixe ser dominadas, não deixe ser dominadas, não deixe.